Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota Corolla Altis Hybrid 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa aqui é a versão de entrada híbrida, muito difícil de se ver numa concessionária. O que vai mudar? Ele é muito comparado com o modelo XEI 2.0 Flex, porém a motorização é híbrida, os faróis são em LED e as lanternas traseiras são em LED. A parte exterior e interior é idêntica ao modelo XEI. Então, para você que não faz questão de teto solar ou interior mais claro, como na versão Altis Premium, essa pode ser uma boa opção para você, que eu quero mostrar todos os detalhes no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil, partindo pelos seus faróis. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, então ele tem a luz de condução diurna, que esse ponto menor aqui acima, uma outra maior aqui abaixo que atravessa toda a parte do farol, indicação de seta, também canhão de foco projetor de longo alcance e o sistema comutativo dos faróis com acendimento automático do farol alto e baixo. Todo o detalhe cromado, também preto brilhante, que realça essa parte aqui no interior do farol. Mais abaixo, esses vincos que são bem pronunciados, como essa peça com esse acabamento em prata metálico, também preto, aqui onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. 2 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. O que mudou aqui comparado com o modelo 2023? A grade superior, que anteriormente era preto fosco, agora passa a ser em preto brilhante, com as aberturas em colmeia, a abertura aqui abaixo e também nessa parte superior. Mais acima, todo esse detalhe em preto brilhante, onde tem essas molduras cromadas aqui que não teve mudanças comparado com o modelo anterior. E aqui o logo translúcido da marca, onde temos aqui a parte cromada e o detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Aqui temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que recebeu aprimoramentos. Anteriormente identificava só veículos, agora pedestres, veículos e também ciclistas nessa atualização. E mais acima ali uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, que conta com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que aqui nesse modelo utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 Flex aspirado com 101 cavalos, com torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui no modelo. Mais abaixo, 2 motores elétricos que geram 72 cavalos com um torque de 16,6 kgfm. E mais acima, a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e combustão de forma simultânea para trazer mais economia de combustível. E a força combinada entre os motores elétricos e o motor a combustão são 122 cavalos. E um detalhe interessante, ele não é um híbrido de tipo plug-in, você precisa ali conectar numa fonte de tomadas ali para poder regenerar o sistema de baterias. Através da CPU eletrônica, ele vai fazer isso tudo de forma automática. Quando você está num trânsito pesado, utilizando os freios, ele vai regenerar o sistema de baterias, o motor a combustão ou numa descida de serra, que você pode estar colocando também ali para aproveitar a descida da serra para regenerar o sistema de baterias, tudo isso trazendo muita comodidade e economia de combustível. E um detalhe interessante, ele tem um tanque de 43 litros, autonomia na gasolina para uso urbano 18,5 km por litro, autonomia rodoviária 15,7 km por litro. O uso ali da autonomia com tanque de combustível 790 km em uso urbano, 670 km em uso rodoviário. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse modelo. No capô temos manta acústica, também entra a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e para aumentar o engajamento, deixa também, não se esqueça de hypar esse vídeo aí nos comentários para que possa aumentar o engajamento aqui do canal.
Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que foram atualizadas para essa versão, assim como os modelos XEI também, com a pintura em cinza metálico, os vincos aqui que são bem diferenciados e o perfil dos pneus que teve alterações. Anteriormente ele era 225/45, agora ele é 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve, que trouxe uma altura de solo maior para esse veículo, que agora passa a ser 15,3 centímetros de altura. O comprimento do carro continua o mesmo, 4,63 metros aqui dessa parte do veículo. Na caixaria de roda, todo esse detalhe que contorna aqui com os vincos bem aparentes, uma saia lateral, um contorno da primeira porta até a segunda porta que fica bem marcante, a inscrição Hybrid aqui ao lado, esse vinco que atravessa toda a parte, indo até a lanterna da parte traseira, lá na coluna C, o detalhe aqui na coluna A em preto fosco, aqui abaixo do retrovisor também. Aqui ele tem repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor. A cor predominante aqui é um branco perolizado, que assim como as maçanetas também tem esse detalhe da cor predominante do carro. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, na coluna C também, e toda a parte envidraçada com os detalhes em preto fosco. Suspensão traseira aqui é do tipo independente. Agora eu quero mostrar os detalhes aqui da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes aqui na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, e depois eu mostro para vocês como é o funcionamento. Toda essa parte com esse vinco que atravessa toda a parte do para-choque ficando bem marcante, com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui em LED, que realmente fica bem marcante, com essa parte com a moldura em preto brilhante aqui acima. Essa outra moldura que atravessa toda a parte da tampa traseira aqui do porta-malas, que tem a parte brilhante e também fosca, e a inscrição Corolla Altis Hybrid e os detalhes aqui com o logo, todos eles em cromado. A terceira lanterna de frenagem e também aquecedor de vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui na parte do porta-malas para você ter acesso. É um porta-malas de 470 litros desse sedã médio, que realmente traz um bom espaço. Todo detalhe aqui com iluminação em LED, e aqui você puxando essa parte, você tem acesso aqui ao step de uso temporário com roda em aço e também o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Tem um tampão aqui na parte do acabamento, também câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Também a lanterna de neblina, faz justamente facilitar na parte de segurança com a visibilidade noturna melhor. Ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS com EBD e BAS e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista laterais e cortina nos vidros. Os detalhes aqui na parte da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,70 metros de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vou me sentar para mostrar para vocês. Essa questão do espaço para vocês verem aqui, ó, praticamente entre 2 a 3 dedos para vocês verem. O teto, ele é com essa parte mais clara, com as alças, com iluminação aqui halógena, portas revistas somente aqui para o lado do passageiro. A novidade aqui é 2 tomadas aqui USB mais abaixo e a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, que não tinha anteriormente no modelo 2023. Revestimento dos bancos aqui é em couro ecológico, com essa parte mais lisa, costura aparente e todos os pontilhados. E eu vou descer aqui para mostrar para vocês ainda a parte da fileira dos bancos traseiros. Ele conta com cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço aqui com a parte com 2 porta-copos para facilitar para você que está viajando, a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. O revestimento na porta aqui é em couro bem macio ao toque com a linha aparente, aqui acima com acabamento bem macio ao toque, linha aparente. Aqui o detalhe para fazer a abertura da porta com a parte prata, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com toque sol, um nicho na lateral da porta e o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Corolla. Aqui do outro lado a abertura do porta-malas, também alarme perimétrico e volumétrico do seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. E agora eu quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Você tem aqui, ó, a abertura do porta-malas como terceira opção, a abertura aqui do tanque de combustível, que são de 43 litros, a abertura do cofre do motor, e por conta do painel digital foi acrescentado a tecla Odotrip. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis Hybrid 2024, que já está em funcionamento. Essa é a versão de entrada híbrida. Praticamente o interior aqui
todo de um modelo XEI, como vocês podem perceber aqui nesse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessa versão. Começando aqui pela multimídia, ela é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, intuitiva ao toque, e aí ela tem um sistema Harman Kardon. O sistema de som não tem assinatura Harman. Anteriormente era multimídia Pioneer, não sei se vocês lembram os botões físicos aqui embaixo. Agora passa a ser os botões físicos aqui ao lado, tecla Home, aumentar ou diminuir o volume e alternar entre as telas aqui do Android Auto e Apple CarPlay e também a multimídia. Ela aqui, ó, opção de mídia, você vai apertar aqui como opção, selecionou AM, FM, estações de rádio, favoritos, USB, Bluetooth, projeção de tela. Você tem essas opções. Aqui referente ao veículo, o motor a combustão ligou. Então ele mostra aqui regenerando o sistema de bateria, isso é bem interessante. Se eu tivesse com o sistema 100% carregado, ele não ia mostrar essa informação e você não ia perceber esse barulho do motor a combustão. É realmente um carro bem silencioso para uso urbano. Informações de rota aqui, velocidade média, tempo decorrido e autonomia referente ao combustível. Consumo combinado aqui você tem média, histórico de consumo para você acompanhar a sua trajetória ali numa viagem. Isso é bem interessante. E referente às configurações, você tem os dispositivos, equalização de som e também toda a parte de configurações da multimídia e do sistema do painel do carro. Você pode estar fazendo tudo por aqui, iluminação, enfim. Não estou conectado com Android Auto e Apple CarPlay, senão já teria os ícones aqui, você ficaria identificando ali bem mais fácil a parte do seu smartphone. Ele não tem TV digital nem GPS integrado, mas você pode utilizar o Google ou o Waze para fazer a utilização aqui nessa multimídia. Já no console central, os detalhes aqui, o ar-condicionado ele é do tipo digital, apenas de uma zona igual ao XEI. Então você tem ar quente, ar frio, aqui você consegue colocar a parte da temperatura, o fluxo do ar-condicionado, e aqui você consegue ligar o ar-condicionado, a fileira do banco traseiro, que é uma novidade para você estar mandando o ar-condicionado lá para quem está atrás. Também reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, modo econômico, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aqui do para-brisa. E aqui você desliga o ar-condicionado. Então você tem essas opções para estar utilizando. Botão Start-Stop para fazer ignição, com a parte aqui azul para fazer referência, que é um carro híbrido. No console central mais abaixo aqui um porta-trecos, toda essa parte preto fosco, preto brilhante e prata. Aqui você tem o modo Drive, então você consegue alternar aqui entre os modos de condução. E olha que detalhe interessante, eu vou apertar aqui, ó, e ele vai alternar aqui, ó, modo Power. Ele vai fazer a troca simultânea do sistema automático para ficar mais ágil na saída de trânsito. Apertei mais uma vez, ele vai para o modo Eco ou para o modo normal, e ficou bem intuitiva essa parte aqui do painel digital de 12,3 polegadas, quando você aciona esse botão aqui da parte dos modos de condução. Você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, e aqui o EV Mode, se eu estivesse com o sistema 100% carregado, coloco aqui, consigo sair de estacionamento, pegar um trânsito, tudo sem utilizar o combustível, tudo de forma econômica aqui para esse modelo. O câmbio é do tipo Hybrid Transaxle, como eu falei na apresentação do motor para vocês. Na opção de ré, você tem as linhas de distanciamento aqui, mas quando eu inclino o volante ele não me dá essa opção. Colocando aqui, ó, para trás aqui na ré, ele tem os sensores de estacionamento aqui dianteiro e traseiro, que ele vai me dar o alerta de proximidade tanto nos 4 sensores traseiro como nos 2 sensores dianteiros. Isso é bem interessante para você fazer o uso. No modo Drive, você tem essa opção mais abaixo aqui, ó. Muitos me perguntam no canal, o que é esse modo B? Quando eu desço aqui para o modo B, numa descida de serra ou numa baixada, ele vai regenerar o sistema de baterias. Isso é bem interessante, eu utilizo como freio motor, enfim, e já vai trazer mais economia também. Bem interessante essa parte do sistema híbrido. Freio de estacionamento continua sendo manual, 2 porta-copos. Aqui você tem o descansa-braço revestido em couro com a linha aparente. Você tem aqui todo esse espaço para estar utilizando, tomada 12 volts e tomada USB do tipo C. Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte mais lisa, a costura aparente, os pontilhados, essa parte lateral para trazer mais conforto, a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto e o quebra-sol, que quando eu puxo essa parte do espelho para abrir, ele acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir um reflexo vindo de um farol alto à noite atrás de você, é um item de segurança interessante. A iluminação halógena aqui no teto, e aqui você tem um alarme referente volumétrico, aqui você consegue ativar ou desativar. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo, não vai disparar o alarme.
todo o acabamento aqui na parte do painel, bem macio ao toque, com a costura aparente. Aqui você tem uma tomada USB para conectar aqui o seu pendrive ou o celular para recarregar. Também conectar aqui com a multimídia, caso você não tenha um aparelho ali via sem fio, via Bluetooth. A abertura aqui da parte do porta-luvas, ele desce bem devagar ao toque aqui, e também todo o detalhe em prata, preto brilhante, e as saídas do ar-condicionado aqui. Todo o acabamento aqui no painel, como vocês podem ver, é bem macio ao toque, altos-falantes tanto do lado esquerdo e direito. Aqui também nessa parte do painel, como vocês podem ver, é bem macio ao toque. Uma tela aqui flutuante na parte da multimídia. Já na porta do motorista, os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, basta apertar o botão como eu fiz aqui agora, e regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito, indicado pela letra L e R. Aqui na parte do painel, você tem um ajuste do facho do farol. Por ser um sedã médio, você consegue colocar mais peso, lógico, isso aqui vai ajudar bastante. E aqui o sistema comutativo automático dos faróis, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Apertei, ficou verde aqui mostrando que está ativo. E como é que ele vai funcionar? Quando você está no trânsito à noite, quando um veículo vem contra você, ele coloca para o farol baixo automaticamente. O veículo passou por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto automaticamente. Isso traz mais comodidade quando você está dirigindo à noite, com certeza. A tecla Odotrip eu já mostrei para vocês, que é referente aqui ao painel digital. E aqui você tem uma direção eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, também aqui os comandos do computador de bordo, que você tem atendimento de telefone celular via Bluetooth, aumentar ou diminuir o volume, também comando de som, comando de voz, e aqui para você alternar entre o computador de bordo aqui do carro. Do outro lado você consegue alternar as músicas ou a rádio que você está ouvindo, ou o modo referente à utilização ali no som que você está utilizando. E aqui você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos. Anteriormente identificava somente veículos, agora identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Veículos e pedestres durante o dia e à noite. Ciclistas somente durante o dia. Então ele tem aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, mas ele não tem um sistema Stop and Go, é só o Corolla Cross que tem essa opção. Aqui do outro lado, se você mantém ativo, é a mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem alerta de centralização em faixa. Ele vai corrigir a direção ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Mas se você ficar com a mão sem o volante ali e ele ficar ali toda hora alternando na faixa, ele vai te dar um alerta para você segurar sobre o volante. Aqui faz parte do sistema pré-colisão, é o mais importante do carro, com certeza. Se você mantém ativo, ele vai, numa situação de risco eminente, te dar um alerta sonoro e visual para você sair daquela situação de risco. Se você não conseguir, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante nessa parte de segurança. E também o sistema de oscilação ao volante. O que é isso? Quando você está com muito sono, fadigado ali no volante, dirigindo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. Vai aparecer uma xícara de café ali informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo dessa forma. Então é bem interessante essa parte do sistema, com certeza. Na parte do painel digital, aqui que é novidade, são 12,3 polegadas. O modelo anterior era 7 polegadas aqui ao centro, com as partes analógicas ali dos medidores. Então você tem esse detalhe de diferença aqui no modelo. Então você tem a parte aqui referente ao sistema híbrido, com a parte de baterias aqui informando. Também aqui o velocímetro de forma analógica, de forma digital, temperatura exterior, relógio, também indicação de câmbio e velocímetro digital. Aqui você tem as configurações, arrefecimento do motor e também o marcador aqui do tanque de combustível, que são 43 litros. Se eu colocar a seta para o lado direito, ele já vai aparecer a posição 2. Aí mostra aqui para mim o tempo total em relação aqui ao sistema híbrido, informações de viagem e também o tempo de viagem. Seta para o lado direito mais uma vez, ó. Ele vai mostrar aqui a parte com a rádio e o sistema híbrido. Se eu andar aqui com o veículo, ele vai marcar as rodas ali, ou o motor a combustão ligando para regenerar o sistema de baterias, enfim, é bem interessante. Segurando com o botão OK ao centro, você tem aqui, ó, os sistemas de segurança, mensagem e configurações. Você consegue ver se está ativado ou ativado. Segurando ao centro aqui em configurações, você tem o detalhe aqui também, ó.
Então você tem as configurações do medidor, que eu seguro aqui, tem o estilo do medidor, então eu tenho inteligente, que é esse fundo, casual, que é esse outro fundo, e robusto. Também tem o tipo esportivo. E tem um outro detalhe interessante aqui nessa parte do painel, o tipo de medidor. Eu deixo com esses dois arcos aqui do lado esquerdo e direito, ou com o arco somente ao centro, as informações ao lado, ou se eu não quiser arco nenhum, eu coloco dessa forma e vai ficar o painel aqui mais clean para você fazer a utilização. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Altis híbrido, versão de entrada 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!